O silêncio das pedras. Onde as pedras falam, cantam e rezam. Um programa cultural de Celeste Almeida, às quintas-feiras, de 15 em 15 dias, das 20 às 22 horas, na Rádio Lafões. 20 horas, quinta-feira, dia de programa O Silêncio das Pedras. Queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. A canção mais feliz, feliz eu que a posso cantar. Esta distância. E é o meu maior grito de vida. Foi o seu grito, o meu despertar. Canção de mãe é sorrir. Canção. E hoje o programa O Silêncio das Pedras conta com um convidado de peso. Veio diretamente da cidade invicta do Porto, João Carlos Brito. Canção de mãe é sorrir, gosto de ver e ouvir, voz e imagens de sonhar. Mas veio muito bem acompanhado, veio com a sua esposa, Ana Bessa. E a criança que gosta de recordar. E eu tive um bocadinho de dificuldade em escolher a música para de vez em quando fazermos uma pausa, mas nada melhor que Isabel Silvestre, porque ela também canta tão bem a pronúncia do Norte. Certeza com que posso contar, e nem por isso. E da pronúncia do Norte, nós temos aqui João Carlos Brito. Muito boa noite, João Carlos Brito. Olá, boa noite, Celeste. Boa noite a todo o auditório da Lafões FM. Antes de mais, cumprimentar e agradecer o convite que me foi endereçado. E lá vim eu, como disse a Celeste muito bem, com os meus 80 e tal quilos, convidado de peso, como há pouco disse, com muito prazer aqui em São Pedro de Sul. Mas eu, quando me referi ao convidado de peso, não estava a referir-me aos quilogramas, estava a referir-me aos saberes que estão dentro dessa cabecinha, João Carlos Brito. Obrigado. Vou fingir que acredito, muito obrigado. Eu só digo verdades, eu não minto. João Carlos Brito, para que os nossos ouvintes, que são muitos, que estão espalhados pelo mundo inteiro, fiquem a saber, afinal, um pouco quem será João Carlos Brito, que hoje está nos estúdios da RL Rádio Lafões. Antes de começarmos a falar de literatura, de letras, de palavras, vamos primeiro identificar um pouco de João Carlos Brito. E é mesmo o João Carlos Brito que vai auto-identificar-se, para os nossos ouvintes ficarem a saber quem é este convidado de peso. Muito bem, vou tentar então ser breve e tentar apresentar-me da melhor forma possível. Bom, eu nasci em Paranhos, no Porto, há 52 anos, portanto, cresci sempre, vivi sempre no Porto, não é? Até que, por volta dos 18 anos, fui viver para Aveiro. E eu estou a citar, portanto, fui tirar o meu curso, não é? E passei lá 5 anos. E acho que este pormenor é relevante, porque nós estamos a falar, portanto, em 1985, sensivelmente, as distâncias eram outras, portanto, 60 km em 1985 eram 120 hoje, pelo menos, e essa distância acabou por ser interessante porque, pela primeira vez, eu contactei de forma direta e continuada com pessoas de outras regiões, todo Portugal, não é? Portanto, Aveiro na altura era uma espécie de Babel da Portugalidade, e então eu que era do Porto, havia lá mais gente do Porto, fomos ver para uma espécie de república, éramos 12, havia gente de todo lado, desde a Madeira, não é? Portanto, a Coimbra, a Viseu também, e achei interessante que muitas das coisas que eu dizia, não é? Que sempre tive como sendo uma verdade quase única, os meus colegas não percebiam, portanto, lá está este português, que é aquilo que eu digo às vezes a brincar, não é? Portanto, estas expressões
típicas, regionais, que nos caracterizam, acabou por nascer aí essa minha paixão, que vem até aos dias de hoje, pela nossa marca regional, portanto, pelo nosso falar. É isso que eu tenho feito ao longo destes tempos, portanto, tenho publicado, eu não sei Celeste, mas seguramente já 30 títulos sobre esta fonte inesgotável, que são as linguagens marginais, ou seja, portanto, é aquilo que nos caracteriza, aquelas palavras e expressões que são tão nossas, não é? E que fazem com que, por exemplo, nós imediatamente reconheçamos quem é do Algarve, quem é da Madeira, quem é dos Açores, quem é de Porto, quem é das Beiras, portanto, acabamos, se estivermos atentos, não é? Muito rapidamente conseguimos reconhecer essas palavras tão ricas, não é? Que fazem parte... A própria Sim. Pronúncia, porque quando o João me ligou há pouco, porque não sabia onde era a Rádio Lafões, eu mal atendi, eu identifiquei logo, só pode ser João Carlos Brito com esta pronúncia do Norte. Pois, vê logo que era um gajo do Porto, não é? Era um gajo do Porto, claro. Ainda bem, mas deixe-me também, isso é evidente que nos marca. Mas não será bem essa a minha área de investigação, portanto, eu não sei muito sobre isso, sei alguma coisa, obviamente, sobre os acentos, sobre os sotaques, como normalmente se diz, mas não é propriamente, digamos, essa matéria que eu investigo. A mim chega-me e sobra-me, portanto, a parte do léxico, a parte das palavras, do significado. E o que eu lhe posso dizer é que ando há 30 anos a estudar estas coisas, a investigar, e não sei se é muito, se é pouco tempo. Agora, se uma coisa eu sei seguramente, é tempo suficiente para perceber que ainda percebo muito pouco e que há muito mais para perceber. O João anda nessa investigação, vai ter um contacto pessoal com as pessoas, não é, João? Sim, claro. Há um contacto pessoal, portanto, há um tempo em que é necessário tentar ver quais são as palavras, quais são as expressões que caracterizam essas pessoas. Estamos a falar sobretudo de pessoas mais velhas, estamos a falar sobretudo de pessoas relacionadas a determinadas áreas profissionais, portanto, obviamente que quando estamos a falar, por exemplo, da pesca, quando estamos a falar da agricultura, quando estamos a falar da panificação, do fabrico do pão, portanto, são áreas muito ricas, portanto, são áreas que desenvolveram elas próprias um conjunto de palavras, um conjunto de expressões que, quer dizer, nos nossos dias acaba por não ser muito vulgar ouvi-las, porque grande parte dessas profissões hoje em dia não existe, pelo menos da forma como existia há 50 anos. 50 anos não é nada, não é? Em termos de linha contínua do tempo, 50 anos é uma gota d'água. No entanto, é o suficiente para que muitas palavras e expressões já tenham passado à condição de arcaísmos. Portanto, um arcaísmo é uma palavra que foi usada em tempos e que, entretanto, por motivos vários, deixou de se usar. Agora, eu acho que, se calhar, mais importante do que estarmos aqui com preciosidades linguísticas era nós passarmos a casos práticos, não é? Porque uma das coisas que eu tenho feito sempre ao longo deste meu trabalho, destes 30 livros, não é? Portanto, ou mais que estão publicados, é tentar chegar sempre às pessoas. Eu acho que o mais importante, não é? É desmistificar isso de que a cultura tem que ser uma coisa muito esquisita, muito distante, muito longínqua, só ao alcance de uma elite. Não, a cultura não é nada disso. Pelo menos a cultura da forma que eu entendo. A cultura é algo, portanto, que está nas pessoas, não é? É algo que é muito telúrico, é muito da terra. O Saramago, uma vez perguntaram-lhe qual era a pessoa mais culta que conhecia. E ele foi muito claro: a pessoa mais culta que eu conheci na minha vida não sabia ler, nem sabia escrever, era o meu avô. Portanto, é isto que eu procuro ir de encontro às pessoas. Portanto, procuro... Agora, o João fez-me lembrar, uma vez no Porto, num evento de um livro meu também, alguém perguntou, diga-me algo muito importante e muito interessante e muito relevante do concelho de Castro Daire. E eu respondi: o povo. Claro, agora, claro. O João foi de encontro às minhas palavras, porque de facto é no povo que nós apanhamos muitas vezes este tipo de sabedorias, e é só no povo. Se calhar eu até perguntaria ao João, para ter essa riqueza vocabular, qual é o lugar no Porto onde João gosta mais de ir? Será ao Mercado do Bolhão? Será aí que o João apanha mais esta riqueza?
cultural? Isso é muito complicado. Claro que ficava bem, era muito simples da minha parte responder que sim, que era um dos nichos, era um dos locais onde as pessoas continuam a ser mais genuínas. No entanto, isso não é verdade, porque o Bolhão é um espaço, mas como a Celeste disse há pouco, o importante são as pessoas é que fazem os espaços, e as pessoas que estão hoje no Bolhão, a maior parte delas está lá há relativamente pouco tempo. As pessoas mais antigas já desapareceram, já infelizmente, portanto, já morreram, obviamente, é o curso natural das coisas. Outras reformaram-se, portanto, essas pessoas levaram com elas essa riqueza. Permita-me que faça outra citação, neste caso uma pessoa que eu gosto muito de citar e uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer em vida, que era o Bispo Emérito de Setúbal, Dom Manuel Martins, que tinha uma frase lapidar, dizia ele: sempre que morre um velho, arde uma biblioteca. E de facto é mesmo isso, quer dizer, as pessoas não têm que ter cursos superiores, não têm que ter conhecimentos académicos. As pessoas, todas elas, ao longo da existência, vão acumulando saberes, vão acumulando experiências e têm uma sabedoria quase inesgotável. Sempre que alguém nos deixa, obviamente que... é um espólio que se perde, não é, João? É um espólio que se perde. João, mas além dessa atividade de investigar, de andar no terreno, a recolher essa sabedoria que é tão rica e valiosa, o João também tem a sua profissão. Sim, claro. Aliás, a minha profissão não é esta. Eu sou professor, portanto, sou professor bibliotecário e exerço esta profissão que tem a ver também com os livros, portanto, desde que me conheço, desde há mais de 30 anos. Pronto, e essa é a minha atividade diária, portanto, mais do que professor, sou professor bibliotecário, portanto, estou a coordenar as bibliotecas de um agrupamento de escolas. Depois nos tempos livres, que não são muitos, são alguns, não é? Mas também costumo dizer que as pessoas que têm mais tempo são as mais ocupadas, não é? Portanto, e procuro de facto gerir da melhor forma os meus tempos e ir estudando, ir investigando. O facto de ser professor bibliotecário também me permite estar muito próximo com os livros e, como a Celeste e o auditório, portanto, podem calcular, o tipo de trabalho que eu faço é um trabalho, requer também muita investigação dos livros. Portanto, é um trabalho de etimologia, é mais um palavrão, deixem-me só explicar, será o último, eu prometo, embora não garanta que a promessa vai até ao fim. O que é que eu quero dizer com isto? A etimologia é a parte da ciência que estuda o percurso das palavras, não é? Como sabemos, a nossa língua, o português, tal como outras línguas europeias, provém de uma língua-mãe, que é o latim, mas a verdade é que, ao longo dos tempos, a língua vai evoluindo. Todos os dias aparecem palavras novas. Todos os dias há palavras novas que surgem e também todos os dias há palavras que desaparecem. Portanto, o que nós procuramos perceber, o que eu procuro entender, é o percurso dessas palavras. Onde é que elas nascem? Em que circunstância? Porquê é que elas nascem? As palavras não são nada especial. A palavra é um código criado para determinar um objeto. Ou seja, as palavras só existem porque são necessárias, porque nós precisamos de dar nome aos bois. É por isso que existem as palavras. Por isso mesmo é que, por exemplo, palavras como computador, televisão e outras assim, não existiam há 100 anos. Não existiam porquê? Porque não eram necessárias. A partir do momento em que se criou um objeto, não é? Era necessário dar-lhe um nome e então criou-se uma palavra correspondente a esse objeto. É isso, é muito mais simples que aquilo que parece. O que é complicado é perceber, não é? De onde é que elas vêm? Isso é muito, muito, muito complicado, porque há várias vias. Há uma via erudita, portanto, essa é mais fácil, é a via dos livros, há registros, mas há uma via popular, que é a via mais rica, que é a via mais interessante, e essa aí... E que é a via que poderia perder-se, não é? Poderia perder-se se não houvesse pessoas como o João Carlos Brito, por exemplo. Mas perde-se a mesma. Que faz este trabalho de... Não, mas aquilo que o João vai recolher nunca mais se perde porque fica eternizado nos livros, fica não é? Registro, isso é verdade. Aliás, é curioso, este trabalho começou a ser sistematizado, publicado em livro, não é? Em 2009. E foi com um livro sobre o Porto. Foi com um livro, portanto, justamente uma espécie de dicionário, chamamos na brincadeira um dicionário do carago, não é? Em que se fez uma compilação de palavras e expressões que nós achávamos que eram pertencentes dos falantes do Porto. O que eu acho que é absolutamente inacreditável é que até 2009 não havia rigorosamente nenhum registro escrito, sistematizado
desse conjunto de palavras. Aliás, ao longo dos tempos, acontece-me isso noutro local, no Minho. Portanto, eu tive o privilégio, obviamente, e tive a felicidade de ser a primeira pessoa a conseguir compilar um vocabulário minhoto em livro. A seguir aparecem outros trabalhos, mas quer no Porto, quer no Minho, portanto, isso aí, esse mérito ninguém me o tirará, não é? Portanto, fui o primeiro a fazê-lo. Não aconteceu o mesmo nos Açores, não aconteceu o mesmo na Madeira, em Trás-os-Montes, no Alentejo, mas no Minho e no Porto, de facto, portanto... João, está a dizer-nos que se deslocou ao Minho, que andou pelo Minho, sim, não é? Claro. Todos esses lugares o João teve que visitar e teve que estar lá durante alguns dias, porque não foi só num dia que fez uma recolha tão valiosa. Claro, Celeste, mas isto é um trabalho de uma equipa, portanto, nós estamos a falar de dois trabalhos distintos. Estamos a falar de um trabalho de uma coleção em que eu, portanto, fui o coordenador desse trabalho. Mas estamos a falar também do trabalho de forma direta, de cerca de, por exemplo, do Minho, de 10, 12 pessoas que colaboraram diretamente das diferentes partes do Minho, porque dentro do Minho há muitos falares, há muitas regiões, obviamente. Sim. Dentro da própria cidade, dentro de uma própria zona da cidade, há vários falares, há várias formas de se referir à mesma coisa. E essas pessoas, portanto, elaboraram essa pesquisa, elencaram essas palavras e expressões e socorreram-se também elas, portanto, de dezenas ou centenas de pessoas. Estamos a falar de um trabalho, portanto, que... Um trabalho de equipa que englobou muitas pessoas. De uma equipa muito, muito extensa, portanto, eu não faço ideia, não quero dizer disparates, mas seguramente 1.200, 1.500 pessoas que colaboraram neste trabalho. Portanto, estamos a falar de uma equipa substancial, umas de forma mais direta, outras de forma mais indireta, ou seja, há personagens principais, secundários, há figurantes, mas todos eles têm a sua importância, não é? E o que eu faço, portanto, obviamente, é também o contacto. Temos que estar em contacto com as pessoas, temos que perceber, temos que as ouvir, como dizia o José Duarte, temos que as ouvir, não é? Não basta ouvir, é ouvir e vê-las, observar, porque para além de... E vai outro palavrão. Há uma parte da linguística que é a pragmática, ou seja, as pessoas dizem, mas nós só se estivermos perante as pessoas é que conseguimos descodificar as suas expressões, aquilo que querem efetivamente dizer, portanto, a pragmática. E claro, isso é importante, é nós estarmos com elas. É importante também, há um trabalho, pronto, esse é um trabalho meu, não é? E acaba por ser assim, nós temos que assumir para bem ou para mal, não é? Depois há um trabalho que tem que ser feito, que é um trabalho de validação, e aqui é que é mais complicado, porque muitas das vezes, por uma palavra, o carago, por exemplo, sei lá, o aluquete, é do Porto. E dizem logo os de Braga, eu também digo. E vai uma pessoa de Viseu. Os da Beira vai uma também pessoa de dizem. Viseu. Eu também digo, também conheço isso. Pois, ora bem, não é? Claro que sim. Mas, João, mas não dizem da mesma forma. Aí é que está a diferença. Por acaso aqui, podem... A palavra carago é carago, não é? Mas sim. O Porto... Carogo, tem um sotaque diferente. Isso é o sotaque. Tem um sotaque diferente que identifica a pessoa do Porto. Bem, mas isso a mim não me interessa muito, a forma de pronunciar. Interessa-me a palavra em si. E o que eu ia dizer, e é importante, de facto, deixar isto bem claro, e eu faço questão sempre de tentar deixar o mais claro possível, é que é extraordinariamente difícil perceber onde é que nasce uma palavra. Porquê? Porque as palavras são ditas pelas pessoas. As pessoas não são móveis, fixos. As pessoas andam, não é? As pessoas andam de um lado para o outro. As pessoas falam com outras pessoas de outras regiões. As pessoas trocam, não é? As pessoas trocam palavras. E nós podemos, por exemplo, imaginar um terremoto. Um terremoto tem um ponto, não é? Um epicentro, que é onde se provoca o tal deslizamento de placas. É ali que é mais forte. Imaginemos uma palavra que nós associamos, por exemplo, com o Minho. Se calhar nasceu em Braga. É bem provável que, por exemplo, Forrinhos, que como as pessoas de Braga sabem muito bem, Forrinhos é um sótão, não é? Alugar uns forrinhos é alugar um sótão. Porquê? Porque os sótãos antigos, não é? Não havia dinheiro como hoje para grandes reabilitações, não é? E as pessoas punham uns forrinhos de pano e as pessoas ficavam ali a viver, não é? E então, os forrinhos, claramente nasce em Braga, não é? Mas é bem provável que, imaginemos que o epicentro do terremoto nasce ali no centro de Braga, não é? A Ver da Sei.
e depois vai-se afastando. À medida que se vai afastando, a palavra forrinhos continua a ser utilizada, mas de cada vez com menos intensidade. Até que chega uma altura em que, vamos ver, sei lá, para aí em Barcelos, para aí Santo Tirso, por aí fora, não é? Há uns círculos em que que existe porque as pessoas vão lá, iam às feiras, iam aos mercados, iam vender as suas coisas, passear não iam, não é? Porque isto da questão do lazer, do turismo, das locações por lazer é um fenómeno muito recente, mas trocavam informações, trocavam palavras, só que a 50, 60 quilómetros do epicentro, a palavra já não tem obviamente a mesma frequência, é utilizada muito menos vezes e por muito menos pessoas. É evidente, quando estamos a falar de palavras que nós associamos imediatamente ao Porto, como aluqueto, ou expressões vai na batalha, etc., claro que são reconhecidas e são utilizadas por outros falantes de outras regiões, por vários motivos, não é? Primeiro, porque podem ser mesmo as pessoas do Porto que as levam. E por um motivo profissional ou outro, ficam a viver num outro lugar. Por outro lado, também, há estas locações que existem sempre e as pessoas também levam e trocam. E o que é que nós assimilamos, não é? As coisas mais engraçadas. E depois temos o azar ou a sorte de algumas destas expressões, destas mais brejeiras, não é? Serem tão engraçadas, tão divertidas, que acabam mesmo por colar. E a partir do momento em que colam, a palavra é quase como um vírus, não é? Propaga-se. E depois temos a televisão, mas isso já é outra história. A televisão, onde o João várias vezes já foi a vários canais da televisão, precisamente por causa de muitas das suas obras e por causa de muitas das suas recolhas. João, vamos falar Portugal e suas histórias? Isso é... Queria muito que o João explicasse porque é que chamam os do Porto morcões ou morcão. É que isto só se usa lá no Porto, não é? Eu não ouço dizer morcão, não ouço dizer isto no outro lado qualquer a não ser no Porto. Celeste, nós tínhamos de ter um termo simpático para designar agentes do Sul, portanto inventamos essa palavra. Está bem, engano-me que eu gosto. Mas essa do morcão, aliás, a própria Ana, uma vez na brincadeira, utilizámos muitas vezes esta palavra morcão. Como é que isto surgiu? É ou não é o morcão uma gíria do Porto, um termo do Porto? Eu creio que sim, creio que essa expressão, que é uma expressão insultuosa, mas ao mesmo tempo também não demasiadamente insultuosa, não é? Portanto, és um morcão, não é? És um morcão, portanto, quer dizer, alguém que não está a ver bem as coisas, alguém que tem alguma dificuldade de perceber exatamente aquilo que... Um palerma, não é? Pronto. Creio que sim, um morcão, uma larva, não é? Portanto, é um bicho sem cérebro, portanto, e eu não sei de onde é que terá nascido esta expressão, mas de facto é algo que no Porto e em algum norte se diz frequentemente e sem ser socialmente muito recriminado. Repare, as palavras valem o que valem numa determinada circunstância. Em Lisboa, por exemplo, o pessoal chega a um sítio, então o meu cabrão, desculpa lá. Não, então, esteja à vontade. Estás bem. Quer dizer, nós no Porto não permitimos a ninguém que nos trate por esse nome, não é? Quer dizer, não é cabrão para baixo, cabrão para cima, não é? Quer dizer, no Porto isso não existe. No Porto, quando se chama cabrão a alguém, alto lá, isso é ofensivo. Alto, não é? Alto e para o baile. Portanto, noutras regiões, isso é um tratamento até carinhoso, não é? Ou seja, tem a ver com o impacto social que uma determinada palavra ou expressão ganha num determinado local. Isso não podemos fazer nada. Para mudar uma coisa dessas, são precisas gerações. Como o tripeiro, também não podemos deixar agora de falar destas palavras sem irmos ao tripeiro. Sim, mas isso historicamente, portanto, tem tudo a ver. Isso é que antes disso, deixa-me brincar também um bocadinho, porque acho que também acabamos sempre por ter algum ganho na brincadeira, não ofensiva, obviamente. Os lisboetas são alfacinhas, não é? Precisamente. Pronto, são alfacinhas porque não têm tomates. Porque comiam muitas alfaces. Não, é porque não têm tomates. Pronto. O tripeiro não. O tripeiro tem a ver, obviamente, com uma situação histórica, não é? Tem a ver com uma situação
pelo menos, portanto, quando no tempo que antecedeu a partida para os descobrimentos, não é? O que consta é que para que os construtores das naus que haveriam de dar novos mundos ao mundo, que estavam a ser construídos, portanto, nos vários cais das pedras, da Ribeira, no Porto, numa altura, portanto, de bastante privação, os portuenses optaram por ficar com as tripas, com as vísceras dos animais e dar a carne a quem precisava delas para trabalhar. Portanto, acabou por ser aí que ficou este epíteto, esta designação que nós no Porto vemos com muito orgulho. Eu acho engraçado quando algum lisboeta pretende insultar ou pretende denegrir uma pessoa, depois chama-lhe tripeira. Lá está, o tal impacto social que nós vemos na palavra. Porque para um portuense, tripeiro é um orgulho. É algo que nos identifica enquanto seres nobres, não é? Enquanto seres que abdicamos do melhor para dar aos outros, para uma justa causa. Precisamente. Eu não sei se o João quer continuar a falar nestes termos ou se quer passar a outras das suas histórias, que têm tantas para enriquecer os nossos ouvintes. Como a Celeste quiser, podemos continuar. Nós já falamos do Minho, podemos falar de Trás-os-Montes, podemos falar do Alentejo. A Celeste vá perguntando e eu vou tentar então vamos responder. lá, vamos para o Alentejo. Vamos para o Alentejo. Vamos para o Alentejo. Lentamente. Então, antes lentamente disso, vamos para o Alentejo, compadre, vamos para o Alentejo. Na altura em que estávamos a trabalhar as linguagens dos Açores, eu achei curioso, achei muito interessante ver muitas palavras e expressões que já tinha visto, já tinha, portanto, registado a quando do trabalho sobre o Alentejo e o Algarve, e sobre o Algarve também. Não é nada especial, porque isso acontece de uma forma quase que normal, porque grande parte dos colonos dos Açores, sobretudo de São Miguel, estamos a falar de São Miguel, atenção, não é dos Açores, é de São Miguel, que tem uma pronúncia, tem um conjunto de palavras muito próprio e bem diferente das restantes 8 ilhas, veio justamente do Alentejo e do Algarve. Portanto, acaba por ser curioso ver que há muitas palavras que os açorianos utilizam que eram justamente dos alentejanos e dos algarvios. João, a palavra bica, café, isso aí também tem vários nomes dependendo da região onde estão. A palavra bica, portanto... aliás, depois ainda há como é que é? Cimbalino. Pronto, tudo isto estamos a falar de cafés expresso, não é? Como agora se diz. Cimbalino, porque é muito simples, porque as primeiras máquinas, ainda hoje existem, que serviam café, eram marca La Cimbalo, portanto, se a marca é La Cimbalo, o que dali sai é um cimbalino. Faz todo sentido, é assim no Porto que ainda hoje pedimos um café. Em relação à bica, o que se conta-se uma história também, meio a brincar, obviamente, que os primeiros cafés expresso, que foram servidos em Lisboa, eram na Brasileira. A Brasileira tinha uma particularidade, ainda hoje tem, ainda há pouco tempo tinha, pelo menos, que eu comprovei, o café é muito, muito forte, é mesmo muito forte, e sempre fizeram alguma gala disso, em ser um café extremamente bom, extremamente forte, para precisar de café. Só que as pessoas bebiam café e faziam cara feia, não é? Chegavam lá, pá. Então eles decidiram ajudar as pessoas e puseram lá, acrescentaram, portanto, bica, que significa B-I-C-A, beber isto com açúcar. E as pessoas passaram a pôr açúcar no café e já era mais docinho, já começaram a beber. Isto é uma brincadeira, obviamente, mas a verdade, bica, porquê? Porque sai em jato, tal como uma bica, não é? Nós vamos fazer uma curta pausa, ouvindo um bocadinho mais de Isabel Silvestre, para o nosso convidado de hoje também descansar, porque ele, em meia hora, só ele é que falou e só ele é que vai falar, porque o programa é dele, não é meu. Tu
entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus igrejos avós, que há de guiar-te à vitória. Às armas sobre a terra e sobre o mar. Às armas pela pátria lutar. O hino nacional na voz de Isabel Silvestre, uma voz inconfundível, principalmente para os habitantes aqui do concelho de São Pedro do Sul. Isabel Silvestre, uma voz de manhoce, e que também cantou tão bem a pronúncia do Norte com o Rui Reininho, não é assim que ele se chama, João? Exatamente, é o Rui Reininho do GNR. Do GNR. Uma canção belíssima. É verdade. João, não sei se sabe que hoje é dia 13 de dezembro, dia de Santa Luzia. Santa Luzia, protetora dos olhos, janela da nossa alma. E eu sei que o João também tem algo para contar sobre Santa Luzia, não? Sim, não será propriamente relacionado com a Santa, não é? Aliás, a Santa que nos desculpe aquilo que vamos dizer a partir de agora, mas tem a ver com uma tradição muito interessante, não é? E que também deu origem a palavras muito, muito interessantes. Estamos a referir-nos, obviamente, a uma cidade que não é muito distante daqui, que é Vila Real, a Vila, como era assim conhecida, onde há uma tradição de as meninas, portanto, oferecerem justamente neste dia, no dia de Santa Luzia, um doce aos eleitos do seu coração. Esse doce, portanto, dá pelo nome de Pito, não é? Exatamente tal como eu disse, Pito, e as meninas, portanto, oferecem o Pito ao homem, portanto, ao seu eleito. O Pito é, obviamente, como toda a gente já percebeu, um doce conventual, um doce muito simples, tal como a maioria dos doces conventuais, que é feito é um doce de calondra, portanto, um doce de abóbora. Ainda hoje se mantém esse ritual, e é também interessante que caso os cavalheiros se sintam lisonjeados e gostem, portanto, do Pito das meninas, mais tarde, no dia de São Brás, retribuem oferecendo-lhes a gancha, que é também um doce em ponto de rebuçado, como não poderia deixar de ser, que tenha a forma, portanto, daquela bengala do báculo papal. Muito bem. Agora, eu estava a ouvir o João e estava-me a lembrar de São Gonçalo de Amarante, porque também lá há um doce conventual com o nome de São Gonçalo, não é? Coisas. Mas isso é engraçado, porque obviamente que há aí muita brejeirice, há aí muita malandrice, não é? Mas o nosso povo sempre conviveu bem com essa brejeirice e sempre conseguiu fazer alguma piada, dar algum colorido aos seus dias. Nós temos que pensar que a vida hoje não é fácil para muita gente, para a maior parte das pessoas, mas já foi muito mais difícil, não é? Já foi muito mais difícil. Há 50, 60 anos não havia praticamente tempo de lazer, não havia domingos, ninguém tirava férias, a vida era uma vida, portanto, de trabalho, era uma vida em que os poucos momentos que havia para as pessoas se divertirem, e eram muito poucos, eram aproveitados ao máximo. As pessoas aproveitavam para se divertirem e também nestes doces, não é? Nestas tradições havia sempre algo também que despertava um pouco a alegria. João, aquela dos Açores também, em que alguém vai ao médico, meu Deus, mas saiu de lá. Isso foi engraçado. Isso realmente foi uma história contada por uma pessoa que estuda muito e que sabe muito das vários sotaques, dos vários falares marginais de todas as ilhas, e que uma vez contou essa história e eu achei imensa piada. Tem a ver com uma palavra que é o tafulho. Temos também que ter em conta que
os Açores, ao contrário, as ilhas dos Açores, por serem ilhas, por terem muralhas naturais à sua volta, que é o próprio mar, durante muitos anos, e ainda hoje isso contribui para que os falares tradicionais, arcaicos, se mantenham ainda vivos, o que não acontece, por exemplo, nas cidades. Acontecerá ainda em alguns lugares mais rurais, mais ermos, mais distantes, mas mesmo no próprio interior, não é? Isso é muito raro vermos isso. Ele contou uma história que eu achei deliciosa, uma história de uma senhora que vai ao médico, não é? E no final da consulta a senhora pergunta-lhe muito naturalmente: Sr. doutor, mas acha que eu tenho tafulho? Um médico que era continental, portanto provavelmente lisboeta, não sabia o que é que queria dizer, mas provavelmente pensou, não é? Depreendeu, bem, isto deve ser uma expressão como trasorelho, não é? Que se alude a uma determinada doença popular. E ele, não, isso não é. Então ele responde: não, minha senhora, a senhora pode ter muitas coisas, mas tafulho não tem de certeza. A mulher desata num pranto, a chorar, não é? Pronto, o que é que se passa? É que tafulho significa remédio, não é? O que a senhora perguntou era se tinha remédio. E o médico responde: a senhora pode ter muita coisa, mas remédio não tem de certeza. Ou seja, a senhora estava morta. Estava morta. É interessante que tafulho, não é? Designava um objeto, significa remédio, não é? É uma forma de remediar alguma coisa. E referia-se para aí até a década de 40, 50 do século XX ao antecessor do penso higiênico das senhoras. Portanto, o tafulho era uma rodilha, um pano enrolado que, naquelas alturas complicadas, portanto, no ciclo menstrual da mulher, eram utilizadas. Daí até a proximidade de som com tapume, algo que tapa. Tafulho, portanto, era algo que tapava e era um remédio que todas as mulheres usavam, não é? Porque não havia outra coisa a fazer para fazer face àquele problema. E a senhora perguntou se tinha remédio, também significa remédio, significa uma cura, não é? E o médico, como não percebeu, pronto, isto é uma lição interessante, é que quando nós não percebemos de facto alguma coisa, não é? Devemos perguntar, porque podemos incorrer nesse mesmo risco, nesse mesmo erro de dar uma resposta. Que esse médico, coitado, deixou a senhora em pavor, não é? Garantir-me que esta história é verdadeira. Sim, sim. Mais histórias, João? Há tantas. Ainda há bocadinho estávamos a falar do Porto, não é? Da zona portuária. Eu lembrei-me da expressão das contas à moda do Porto, não é? As contas à moda do Porto, que terá dois sentidos. Aliás, eu acho que contas à moda do Porto não tem a ver propriamente com a cidade, tem a ver com Porto, de zona portuária. Só que depois os habitantes de Porto tomaram a palavra como sua e então passou também a ter esse significado. Ou seja, contas à moda do Porto, porquê? Porque nas zonas portuárias as pessoas tinham que negociar na altura, tinham que deixar tudo limpinho, não é? Portanto, quem tinha a pagar, pagava o que tinha a pagar, que tinha a receber exatamente o mesmo, e daí a expressão contas à moda do Porto é ficar tudo limpinho ali, tudo saldado. No entanto, quando escrevemos contas à moda do Porto, não é? Do Porto cidade, entendemos que é cada um, por exemplo, há uma despesa e cada um paga a sua conta. Não é? Precisamente, e é assim. Um sentido já completamente diferente, completamente não diria, mas já bastante diferente do inicial. Ou seja, contas à moda do Porto, zona portuária, saldar tudo ali, tudo pago na altura. Contas à moda do Porto, cidade, cada um paga o seu. Não é? As palavras são muito interessantes e agora lembrei-me, por exemplo... E essa usa-se muito, João. Sim, Às vezes eu vou com amigas, olha, cada um paga o seu, vamos fazer contas à moda do Porto. Pois, exatamente. Mas inicialmente, o inicial não é isso. O inicial é tudo saldado. Tudo saldado. Tudo ali, isso é que é. Há bocadinho dizia que às vezes, não é? Que às vezes nós não temos certezas absolutas. Não pode haver, isto não é matemática, e mesmo matemática nem sempre há certezas absolutas. Aqui nós temos que procurar de uma forma substancial, de uma forma consistente, procurar respostas. É isso que eu procuro fazer. E hoje, por exemplo, uma das coisas que nós reparamos é que, à medida que vínhamos
em direção a São Pedro do Sul, o briol ia aumentando. Portanto, até que chegámos aqui, está um briol, meus amigos, que eu nem vos digo, nem vos conto. Mas, pronto. Agora, o briol, as pessoas sabem, não é? Que vem a palavra, o que é que significa briol? É frio, não é? Se bem que, por exemplo, Lobo Antunes utiliza a palavra briol, referindo-se, o Lobo Antunes já é da zona do Ribatejo, referindo-se a um vinho de má qualidade, não é? Também um vinho fraco. Um vinho rasca. Um vinho rasca. Agora, briol será da briologia? A briologia, que é a ciência que estuda os fungos, micófitos, cogumelos e assim. Poderá ser, porque nós sabemos também, quando aprendemos na escola a orientação nas florestas, sabemos que o norte, não é, que é onde se encontram os cogumelos. Poderia ser onde está mais frio, mas também não é. Eu acho que não é daí. Nem tão pouco, sendo o briol uma peça de um barco, não é? Da parte da frente do barco, que está mais sujeita ao frio, também faz algum sentido. Agora, o que eu acho que é muito mais simples do que isso. Eu acho que briol é uma corruptela, é uma corrupção, uma alteração que se vai fazendo aos poucos, não é? De uma outra palavra. Eu acho que é uma corrupção da palavra varíola, que era uma doença mortal que provocava, até a década de 70, não há muitos anos, provocava febres intensas que alternavam estados de um frio imenso, um frio glaciar, com um calor tórrido. E era mortal. Tinha uma mortalidade muito próxima dos 100%. O que eu acho é que o nosso povo nunca iria dizer varíola, nunca. Portanto, primeiro havia logo o botacismo, não é? O botacismo é a troca dos Bs pelos Vs. Toda a gente que é de Porto sabe que o B de boi e o B de vaca são iguais, não é? Portanto, passa de varíola a baríola, de baríola a bariola, é um instantinho, não é? E de bariola para briol também é muito, muito rápido. Eu acho que o briol vem daí. Muito bem, muito bem. Não sei se o João quer mais desses nossos Portugal, ou se quer ir para aquele livro, que também lá tem histórias muito interessantes, João. Podemos ir para este último... Portanto, para o último livro que editou, não é? Porque eu depois também gostaria que termos um bocadinho do nosso tempo para o João falar nas suas diversas editoras, no Lugar e Palavras, no Mimos e Livros, porque quer queiramos, quer não, o João também está aqui, não só como autor, mas também como editor. E ainda não há muito tempo, João, que eu estive em conversa com um escritor, com o João Vale, de Tondela, o João Carlos Vale, e ele deve-nos estar a ouvir, porque ele sabe que o João está aqui no programa. Ele rasgou-lhe largos elogios, não só como pessoa, portanto ele sabe que eu não estou a mentir, não só como pessoa, mas também como editor, que esteve sempre a ajudá-lo, a dizer-lhe como é que devia fazer, como é que não devia fazer. Foi o João Carlos Vale. Onde chega o João Carlos Brito é posto lá acima nas alturas, mas merece, porque eu também conheço o João Carlos Brito há algum tempo já e tenho precisamente essa impressão, essa percepção do João como uma pessoa, além de ser rica nos saberes, porque tem uma sabedoria incomparável. Deve haver poucas pessoas, poucos autores com a sabedoria do João, mas é uma pessoa com um coração enorme, de facto. E olha que isto é dito por muito mais gente. Pronto, ainda bem, eu fico feliz, obviamente. E em relação ao João Carlos Vale, é uma pessoa que eu prezo muito, não é? Como pessoa e como também como autor, como cronista. Ele escreve muito bem, pensa muito bem, é uma pessoa que pensa muito bem, tem muita... Não é fácil, por vezes, expressarmos aquilo que queremos, não é? E ele pensa bem e consegue chegar a praticamente toda a gente. Tem esse dom. É verdade. Eu aprecio mais como cronista do que como também já poeta. Aqui. Acho que ele escreve muito bem, que pensa muito bem e tem muitas coisas a dizer, portanto... E uma humildade... sim, é um bom homem, é um bom homem, sim, claro que sim, é um bom homem, é um homem de bem. Como enquanto editor, portanto, ligado a uma editora, não é? Que eu procuro fazer é o melhor que sei, não é? Que é sempre aquilo que eu procuro fazer nas coisas em que estou de alguma forma, não é? Voluntariamente metido, é procurar fazer o melhor que sei e que posso dentro dos recursos de que disponho. Eu acredito que é importante editar. É importante não publicar livros
mas sobretudo editar livros é muito, muito importante. O que nós verificamos é que, sobretudo depois de 1964, não é? A democratização chegou também à edição. Ou seja, se até ali só publicava de facto quem tinha de facto muito mérito, não é? Eram os escritores, quem publicava um livro era um escritor, não é? Depois disso não. Isto tem as vantagens, obviamente a democratização tem essa vantagem do mercado da publicação se abrir a qualquer pessoa, não é? Mas também tem desvantagens, e a desvantagem que eu vejo sobretudo é que neste momento qualquer pessoa que paga a edição publica, não é? Bom, mau, e uma empresa chamada editora, não é? Ou dita editora, limita-se a fazer a compilação dos textos, que nem sequer conhece, a paginar mais ou menos bem ou mal, a nem sequer olhar para o texto, não é? E faz não sei quantos exemplares, passa a fatura e pronto, e o autor tem ali o seu livro, não é? E o autor, se é bom, não é? Pronto, vai perceber que esse processo não interessa. Se o autor de facto não tem essa percepção, porque nós, para criticar, temos que perceber, não é? Eu às vezes tenho muita dificuldade em criticar no sentido de emitir um juízo de valor, positivo ou negativo, em criticar determinadas coisas, porque não tenho conhecimento suficiente que me permita ter autoridade para ter essa crítica. E há muitos autores, há muitas pessoas que publicam livros que nunca leram um livro na vida, não é? Isto é real e é frequente. Há muita gente, eu pergunto, às vezes, alguns querem publicar, mas você costuma ler? O que é que lê? Eu não leio, eu sou mais de escrever, eu não gosto muito de ler, não tenho muita paciência para isso. Quer dizer, por amor de Deus, com o devido respeito, a pessoa, todos nós temos qualidades, somos bons de alguma coisa, não é? Mas para se escrever tem que primeiro se ler, não é? Não é? Se uma pessoa que diz um disparate destes, não é? Não vai publicar. Porque é que vai publicar? Há tantas coisas em que pode dar o seu contributo, não é? Em que pode ser feliz, em que pode ajudar os outros a serem felizes. É isso que o que eu procuro fazer é de facto editar, procuro fazer um trabalho de edição, um trabalho de revisão, um trabalho de aconselhamento. Pronto, acho que isso que é muito importante. João, já alguma vez aconteceu enviarem-lhe um livro e o João, depois de o ler, porque não aceita sem ler, e acho muito bem, ao contrário de muitas editoras, e dizer, não edito esse livro? Já lhe aconteceu? Muitas vezes, claro que sim. Porque lá está a falta de qualidade, não é? Às vezes não é falta de qualidade, Celeste. Às vezes um livro é um conjunto. Ou seja, nós quando falamos de um objeto chamado livro, estamos a falar de uma unidade, não é? Tem que ser alguma coisa consistente, tem que ser uma coisa que faça sentido. Um livro nunca pode ser uma manta de retalhos, nunca pode ser um saco de gatos. Um livro é uma unidade. Um livro de poesia é uma unidade. Há pessoas que pensam que um livro de poesia eu faço uns poemas e está feito. Eu acho que não é assim. Pronto, não é, se calhar. Posso estar errado, assumo claramente esse risco, não é? Mas para mim, eu acho que não. Eu acho que um livro é uma unidade, não é? Pode e deve haver diversidade dentro dos conteúdos, dentro dos textos, mas tem que haver ali um fio condutor. Tem que haver alguma coisa que faça ligação. Exatamente. Que o livro mereça, de facto, esse nome, que seja um livro. Pode ter muita qualidade, mas não preencher esse requisito, para mim é fundamental. E depois, Celeste, vamos também ver as coisas no ponto de vista que, repare, há autores que têm muita qualidade, não é? E nós temos que pensar também, não é? O que é que me adianta um autor ter muita qualidade se eu não consigo que o autor ganhe prémios? Eu não consigo. Não é? Eu tenho um autor, por exemplo, que ganhou um prémio, que não foi comigo, que é o Manuel António Araújo, ganhou um prémio nacional da Associação Portuguesa de Escritores, que é um dos prémios mais conceituados, se não mais o de maior prestígio, e no entanto, ele não vende livros. O que é que nos adianta ter 300, 500, 1000 livros, não é? Ocupar espaço, sabendo que eles não servem rigorosamente para nada, a não ser depois para vender ao quilo, não é? Para a farrapeira, desculpe-me a expressão, sim, sim. Porque nem os autores também não querem os livros para nada depois. Nós temos que pensar nisso tudo, porque uma editora não é uma brincadeira, não é uma empresa, não é um tasco, mas também há que haver o sentido que é uma empresa, não é a Santa Casa de Misericórdia, nem é um tasco, nem a Santa Casa. Há alguns no meio é que eu acho que fica aquilo que é uma editora. Precisamente. E mais ainda, repare, há pessoas,
Eu publiquei um romance, uma novela e um livro de contos. De cada entre outros, para os ouvintes. Deixe-me dizer, porque acho que nós às vezes conseguimos ser bons exemplos também, não é? Sim. E analisar as coisas. Do romance vendi para aí 200 livros. Da novela vendi para aí também 200 ou 150 livros. Não é nada, não é? Não é rigorosamente nada. Agora, como é que eu posso esperar que uma editora, não é, vá patrocinar todos os custos? E quando eu falo, portanto, todos os custos, estou a falar de um trabalho a sério, não é limitar a pegar no texto e mandar para a tipografia. Como é que eu posso esperar que um profissional de revisão, um profissional de edição, um profissional de paginação, não é, me façam tudo de graça, não é? Quando eu não vendo livros. Precisamente. Não é? Se tiver um cano entupido, chamo um canalizador, no Porto é um picheleiro, não é? E digo-lhe, olha, desculpa, eu não lhe pago nada porque gostei muito do seu serviço. E ele manda-me dar uma curva e processa-me. Não é assim? É verdade. Eu gosto muito do pensar do João como editor. Aliás, eu não edito com o João, porque o João foi malandro, não é? Mas, Celeste, pronto, já que eu estava à espera que a Celeste, eu percebi claramente, a Celeste enviou-me um livro já há muitos anos, penso que foi o primeiro, e o que eu achei na altura foi que o livro precisava ser trabalhado. E eu, enquanto editor, tinha todo o gosto em publicar o seu livro, penso que era a Alma de um Povo. Não. Era outra. Não. As Nossas Raízes. Exatamente, as nossas raízes. Exatamente. Eu tinha muito gosto em publicar o seu. E na altura eu disse, eu gostava muito de publicar, mas gostava de trabalhar estes textos, gostava de lhe dar. E a Celeste também já foi há alguns anos, se fosse hoje provavelmente não. Eu acho que nós os dois, se fosse hoje, chegávamos ao entendimento. Sim. A Celeste também, não, isto é exatamente isso que eu quero que seja publicado. Pronto, e então, se é assim, eu não publiquei, não publicava. E fiz mal porque foi um sucesso. Pois foi. Mas, As Nossas Raízes foi um sucesso, de facto. Aliás, há quem goste mais ainda dele do que a Alma. Mas as coisas são o que são e nós somos aquilo. Nós não levamos nada daqui desta vida. A única coisa que nós levamos destes anos, destes 70, 80, não é? Anos em que cá estamos, é a nossa dignidade. É nós sermos, portanto, mas isso é sinceros bom, João. connosco. Mas isso só mostra que o João não é influenciado por ser amiga de A, de B, de C. Isso de facto é uma qualidade muito boa que existe em si. Porque se calhar outra pessoa no lugar do João é amiga de Beltrana, de Cicrana, de não sei quê, de não sei quantos, vou-lhe editar, não é? E isso que o João... Não digo que isso não aconteça também, que possa ter influência, que claro que sim, nós somos humanos, portanto as relações humanas influenciam-nos, não é? Ou seja, veja, vamos ver um exemplo. Quer dizer, eu tenho um lugar para preencher. Um lugar, imagino que eu já fui autarca também. Eu tinha, portanto, um lugar. Tinha 2 pessoas para esse lugar. Tinham exatamente as mesmas qualidades. As duas, portanto, tinham qualidades, estavam perfeitamente aptas a desempenhar aquele lugar. Se uma delas fosse filha de um amigo meu, eu escolhia esse, porque as relações humanas são importantes. Sim. Mas no caso de haver igualdade de circunstâncias, ok? Precisamente. O que nem sempre é o que se verifica, infelizmente. João, quer falar um pouco sobre o projeto que já vai na Salvo Erro, depois irmos a esse livro que está aí. 7ª edição dos Contos de Natal. Isso é um sucesso também na sua editora. O sucesso é sempre relativo, não é? Eu creio que sim, porque é um projeto que quer a mim, quer a Eugénia, não é? Portanto, já vamos no 7º ano consecutivo. Logo aí, já acho que já merece algum respeito, alguma credibilidade, não é? Porque e é um livro muito bem conseguido. Os projetos que não merecem continuar, nós não temos qualquer problema em terminar com eles. Temos que saber, inclusivamente, quando não faz sentido continuar. Neste caso, a participação, a adesão, a qualidade dos textos, não é? Tudo isso são indicadores que nós temos lido como incentivos à continuidade do projeto. Daí, portanto, nós termos este ano partido para
o 7º volume, o 7º ano consecutivo. Nós já publicamos mais de 500 textos, contos e memórias, crónicas, poemas sobre o Natal, seguramente de 300, 400 autores de toda a lusofonia. Contos muito ricos, muito interessantes, que tanto podem ser lidos por uma criancinha como por um adulto e por uma pessoa bastante idosa. Sim. Contos, nós fazemos essa seleção, portanto, aí também temos a liberdade. Este ano criamos um conselho editorial, do qual a Ana faz parte, a Ana Bessa, a Ana Coelho e a Anabela Borges fizeram parte, pronto, quer dizer, nós queremos ter essa liberdade, não é? Queremos ter essa segurança de que ninguém paga rigorosamente nada, não fazia qualquer sentido, porque se houvesse, como há noutras iniciativas, essa forma de pagamento para participar, aí, quer dizer, nós íamos sentir-nos obrigados a publicar. Precisamente, a aceitar, não é? Não, aliás, esse é um projeto muito interessante. Outro projeto também que nós criamos, os mimos, o projeto também. Mimos, não é? Que a ideia é fazer 12 volumes, um de cada mês. Já fizemos de abril, fizemos de maio e de novembro, portanto é um projeto meu e da Ana Bessa também, e eu acho que é interessante, exatamente a Celeste aí também está à vontade para falar, porque nós convidámos-la para fazer parte do Conselho Editorial e a Celeste aceitou, e ainda bem, é uma mais-valia nesse projeto, portanto, a Celeste, a Eugénia, e quem é que... E a Albertina. A Albertina desta vez, exatamente, portanto, porque e aí nesse caso é algum trabalho que nós pedimos, não é? Há muitos textos, nós não somos nada, não é? Quer dizer, nós somos aquilo que somos, valemos aquilo que valemos, temos a nossa opinião, os nossos critérios, muitas das vezes não sabemos, ficamos na dúvida, acho que temos que assumir, não é? Não sabemos, e então aí pedimos o apoio nesses textos, pedimos o apoio ao Conselho Editorial, e este texto deve entrar, não deve, tem qualidade, não tem, está dentro do tema, não está, portanto, e isso aí também penso que vocês isso são uma mais-valia muito importante num projeto que nós achamos que é interessante. Portanto, também. Esse projeto nasceu este ano, foi em maio. Foi em maio, depois apareceu o Mimos em novembro. Para o ano, à partida, se tudo correr bem, aparecerá o de abril e o de outubro. E vamos aqui até ao final, até concluir. Fazer os meses todos, é exatamente. Isso, João? Aliás, é uma brincadeira, é um pormenor, mas às vezes os pormenores são por maiores, Têm não é? sentido, às vezes pormenores têm sentido, e neste caso tem muito sentido. Há uma brincadeira ali, uma curiosidade, todas as lombadas, portanto, à medida que os livros vão saindo, as lombadas vão completando a flor que está na capa do primeiro livro. Quem é a autoria da capa? É a Ana? A capa é da Ana Maria Bessa, portanto, que é designer, que é da área da educação visual, tecnológica, portanto, e ela que é responsável pelo nosso design e pela nossa, também é um projeto nossa imagem. Muito bonito. Eu gostei muito de estar também, de ser uma célula, digamos assim, nesse projeto. Uma célula, eu não sei, não é mais que uma célula, portanto, é um celular. Não, é um celular. Sou um Samsung. Agora fiquei um bocado embaraçado. Um conjunto de células deve ter um nome qualquer. Um tecido. Um conjunto de células é um tecido. Celeste, obrigado. Celeste é um tecido. Espero ser de organza. É muito frágil. João, como vê, o tempo passa, já temos 1h10 de programa, mas temos que ir a esse livro, a essas histórias que o João tem aí, o seu último livro lançado, não foi? João, ao todo, quantos livros é que já lançou? Porque há pouco falou em 3, não sei, é para os ouvintes não ficarem 30, a pensar que foram... Seguramente mais de 30 livros, mas não tenho... Nunca me preocupei muito. Recordas qual foi o ano em que lançou o primeiro? O primeiro livro? Anita, não ajudas? Também não. Essa pergunta é muito difícil. Eu posso pedir a ajuda do público. Eu acho que foi em 2002. Eu acho que foi em 2002 ou 2001. Era uma novela chamada 24 Horas. Foi também um conjunto de crónicas, mas é ficção, era ficção, não era ficção. Foi publicado num jornal semanário e depois, passados uns anos,
achei que era interessante e mais pessoas acharam, não é? Portanto, senão não tinha feito, que era interessante publicar, reunir aqui no livro e foi realmente, era engraçado. Eram 24 horas na vida de uma pessoa. Passa-se cada capítulo, tem 24 capítulos, cada capítulo é 1 hora. Mas, portanto, tudo ficção, não tem nada a ver com... Às vezes a ficção... Com a vida do João. Entronca com a... Não, com a minha não tem nada a ver com a minha vida, não. Não, agora há pormenores lá que as pessoas farão alguma relação. Muito bem. Vamos fazer um bocadinho novamente, uma pausa, para depois o João nos falar do último livro que editou. Seguro, não chores, não, ai, que eu voltarei, sim, meu coração. Eu te asseguro, não chores, não, ai, que eu voltarei, sim, meu coração. Eu te asseguro. Este parte e aquele parte e todos se vão. Galiza, ficas sem homens que possam cortar teu pão. Tens em troca órfãos e coração que tens e sofres longas ausências mortais, viúvas de vivos mortos que ninguém consolará. Este parte e aquele parte
ao sul, à procura do meu norte, sob as águas desse rio, onde a barca dos sentidos nunca partiu. Lá longe inventei o dia azul e o desejo de partir pelo prazer de chegar ao sul. Cada tem a sina que tem e os caminhos são sempre de alguém ao sul. Ao sul. Ao sul, entre dois braços abertos. E nós estamos no programa O Silêncio das Pedras, hoje com João Carlos Brito, que veio diretamente do Porto para partilhar connosco os seus muitos saberes. E agora vamos precisamente ao último livro que João Carlos Brito editou. E João Carlos Brito vai partilhar connosco algumas das suas histórias. Muito bem, o último livro que eu publiquei foi um livro chamado Clássicos da Literatura à Moda do Porto, em que pego nas obras da literatura portuguesa, nos clássicos, em algumas delas, tento manter a sua estrutura, a sua história, mas dou-lhe um toque muito do Porto. Se calhar o melhor é ler um bocadinho e precisamente. Eu vou ler então um excerto do Alto do Rabelo de Vila Nova de Gaia, que é obviamente uma sátira, uma recriação do Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. De Gil Vicente. E eis que, vindo de 1000 ramboias, se aproxima o vendedor da feira de Custóias. Nos pés umas alpercatas que lhe alindavam as belas patas. Cu das calças coçado, de pano bem falseado, e um crocodilo na camisola, sinal de quem não anda à gola, mas com a etiqueta da Lacoste de Angola. Vidrinhos escuros da Carrera, ao estilo de acelera, e no pulso um Rolex, a dar uma imagem para a Frentex. Trazia uma mala onde nada era à pala. Bem pelo contrário, tudo para fazer a folha a qualquer otário. Apregoava telemóveis do Japão e relógios da Suíça. Vendia também roupa em primeira mão e até boa chouriça. Preparava o diabo a cantilena quando o vendedor lhe estragou a cena. Mano, estás precisado de nova indumentária. Essa fatiota está boa, é para a solitária. Olha-me aqui esta rabona. Ficava a matar até à Ramona. E larga-me essa esfregona que dá ares de quem trabalha na zona. A zona no Porto é algo nada recomendável. Compra esta bengala que trago na minha mala e ficas logo distinto. Era da avó de João Pinto que era do Bujão do Porto. Sim, sim. Pobre diabo, coitado, foi bem enfeitado. Comprou tudo o que havia a comprar e ainda bichinhas de rabiar, porque o de Custóias, com desenvoltura, o convenceu de que eram boas para a soltura. Levou ainda para a patroa uns postais de Lisboa e um conjunto de toalete para a higiene do capacete. Já feito num cangalho, com vontade de ferrar o galho, juntou toda a sua coragem para fazer frente a tanta vadiagem. Com a fajardice vais parar, mais música não me vais dar. Cuidas que andei na escola do Cadela? Por acaso tenho escrito lorpa na lapela? Tu mentes, mentes e mentes, mas só aqui entrarás quando as galinhas tiverem dentes. Tá bem, ó abelha, pensou o anjo, já com a pulga atrás da orelha. A coisa estava preta e no seu guarda-vestidos não queria aquela cruzeta. Decidiu interferir para uma exceção não abrir. Infelizmente, Belzebu
Quem escolhe os passageiros não és tu. São os atos do defunto que decidem este assunto. Ora, com tantas tramóias, para onde há de embarcar o de Custóias? Vai vender para a Moirama, que terá lugar cativo em Alfama. Muito interessante esse. E lá está, ó João, tem aí vocábulos que só se utilizam mesmo lá no Porto, não é? Alguns deles eu creio que sim, outros não é? Portanto, por exemplo, esta rabona, que é um casaco comprido, não é? Não sei se será utilizado no Porto, no Norte, ainda se usa esta forma de designar o casaco, não é? Agora, noutros lugares do país é possível, mas tem a ver com a tal influência de que há pouco eu referi. Outra história daí, João. Outra história, vamos lá ver. Vamos continuar agora aqui com o alto da barca. Nós sabemos, as várias personagens vão-se chegando, não é? E todas elas vão para o inferno. O inferno aqui é Lisboa. Há um Rebelo que está atracado no Cais de Gaia, portanto, que leva os passageiros ou para o paraíso, é só atravessar o rio, é para o Porto, ou para o inferno, aí vai com eles para Lisboa. Para Lisboa. Até que no final, como sabemos, portanto, no alto verdadeiro, portanto, há umas personagens que vão para o céu. Vamos ver quem é que vai para o céu aqui neste alto. A tarde é avançada e a noite já se avizinhava. Os pescadores recolhiam o anzol porque começava a ficar briol. De convés cheio de almas, o diabo estava nas calmas, com tantos intrusões caídos do céu aos trambolhões. Mas a barca não ia ao fundo, cabia ainda mais meio mundo. Alto e para o baile no Rebelo, que se aproxima mais um caramelo. Melhor, em fila pelo carreiro, vinham mais 4 galos para o capoeiro. Isto hoje está a dar, disse o demo para o seu par. Deitou fora a bengala e retomou o tridente, a bengala de João Pinto, da avó de João Pinto. Não se podia fazer sala com toda aquela gente, a avó de João Pinto que se encharcasse em absinto. Que estranho quarteto. O visual era seleto, mas a vaidade haviam mandado para o teto. Junto às barcas, especaram. Eram 4 e esperaram. 2 mancebos e 2 donzelas. Topava-se que era gente 5 estrelas, mas não deviam ser condes ou reis, pois vinham carregados de papéis. Eram testes e fichas de avaliação, alguns deles a carecer de correção. Mala cheia e carteira vazia, apresentavam-se sem azia. Apenas com pesaroso desgosto por não permanecerem no seu posto. É que havia exames a preparar, trabalhos de casa para entregar, valha São Jorge Nuno, o que dizer agora ao aluno? E ao encarregado de educação, pois então iam acusá-los de manguelice, ou quiçá de sustrice. Está mais do que visto que estes senhores eram da escola professores. Do primário, secundário ou universitário, todos mandavam igual cenário, mas era também a atenção que morreram de depressão. Satanás meneou a pança e preparou nova aliança. Como não era nenhum urso, botou unto ao discurso. Ao Rebelo, compareçam e vossas mágoas terrenas esqueçam. Aqui, todo o professor nortenho tem excelente na avaliação de desempenho. Deixem a cena das cotas para os diretores borrabotas, porque a vossa progressão está garantida sem avaliação. Na cidade de Lisboa vos darei vidinha boa, sem horário de estabelecimento e turnos não pagos de cumprimento. Acabarei com as aulas assistidas e tomarei outras medidas. Tereis alunos interessados e pelos pais sereis muito amados. E ao Messa tenho uma última grande promessa. Até o Ministério da Educação não será governado por um prefeito morcão. Para de tal usufruir, só para esta barca tendes de vir. Era tentação desmedida, proposta de escaixa pessegueiro. Os 4 na ida iam aceitar o poleiro, mas na volta pensaram e outro rumo tomaram. Ser professor é uma missão que não cede à tentação, e por isso em coro responderam: vai, mas é dar banho ao cão. O anjo os recebeu e iam direitinhos para o céu. Portanto, passaram não foram para Lisboa, não foram para Lisboa. Os professores atravessaram, foram para o Porto, foram para o paraíso, foram os únicos que escaparam. Pronto, tal é, contos, João, tal é a vida do professor, não é? E estes morreram de depressão. João, os seus alunos
Sim. gostam de ler aquilo que o João escreve? Os meus alunos são adultos, não é? Portanto, eu já há alguns anos que tenho apenas uma turma e neste momento, portanto, já há uns anos estou a trabalhar com os adultos do Centro Qualifica. Portanto, a minha escola tem um Centro Qualifica, que é de qualificação de antigas novas oportunidades, e estou a trabalhar com pessoas adultas, não é? Algumas delas com mais idade do que eu, inclusivamente. Não é coisa de que falo nas minhas aulas ou sessões de formação. Por vezes há alguém que acaba por reconhecer, ou de um programa, ou de outro, não é? Ou de um livro, e obviamente é que não me vou furtar, que sim, claro que fui eu, João Carlos Brito sou eu. Até porque o João, não sei se essa obra sim, também já o levou às televisões, João. Sim, portanto, vamos ver, acabam por ser assuntos interessantes, não é? E acabam por, normalmente... Pronto, acabo por ir aos vários programas de todos os canais, inclusivamente já por várias vezes que tive uma rubrica fixa num canal na TVI, na SIC, no Portugal, portanto tive essa incumbência, essa responsabilidade de semanalmente ir lá apresentar um programa, 20 minutos, não é? Na Fátima Lopes, portanto, na TVI, na SIC também, mas porque eu acho que são assuntos que interessam, não é? O mérito não é meu, mas sim da obra, portanto é um caso em que claramente a obra é mais forte, se superioriza ao criador, não é? Portanto, aqui a coisa criada é mais forte, não é? Portanto, estamos a falar de alguma coisa com que todos nós nos identificamos, nossa forma de falar, nossas raízes, não é? E nós só gostamos de nós conhecermos aquilo que fomos, não é? O futuro é também o conjunto de todos os atos que ocorreram no passado, não é? Não é só dizer que o que importa é o presente, não é? Porque o presente é uma passagem, o presente já foi. O presente de há pouco já não é o presente de agora. Portanto, nós somos aquilo que fomos no passado. As nossas raízes são fundamentais. E nós só gostamos verdadeiramente de nós, só nos sentimos de bem com a vida, se de facto o nosso passado for um passado positivo, não é? Do qual nos honremos. E esta matéria, não é? É matéria que toda a gente diz alguma coisa, que toda a gente, as palavras que os nossos avós diziam, a forma como nós crescemos, as palavras, as expressões, os elogios, não é? Os insultos que nós ouvimos, que nós nos habituamos a ouvir ao crescer, são nossos, estão cá dentro, não é? Podem estar muito esquecidos, porque a verdade é que o tempo de hoje não nos dá muita folga, não é? Há muitas atividades, muitas ocupações, estamos sempre aflitos a dizer que não temos tempo e não pensamos muito, mas quando nos falam, não é? É quase, eu acho que não eu, mas a minha obra fala ao coração das pessoas. Daí de facto, estes livros, é verdade, não é? São livros de top, são livros que, eu não sei também quantos livros terei vendido, mas seguramente mais de 150 mil livros, não é? São livros, vários livros publicados, são livros, aliás, este não, mas, por exemplo, o Dicionário de Calão, que publiquei em 2016, continua a ser o livro que está no top de livrarias no Porto. Estamos a falar de livrarias como El Corte Inglês, das Bertrands, das FNAC, são livros que continuam a ocupar os principais lugares, não é? Porque são livros, lá está, a tal obra que diz muito respeito a toda a gente, as pessoas identificam-se. João, no meio desses livros todos, qual foi aquele que lhe deu mais prazer de ler? De escrever? A Celeste tem 2 filhos, não tem? Sim. Qual é que gosta mais? Dos 2? Pronto. Mas não estamos a falar agora de filhos carnais, não é? O livro é um filho, não é? Estamos a falar de filhos, o livro é um filho, mas com certeza que há um, ou pelo conteúdo, ou até pelo número de vendas, ou pelo, sei lá, pela emoção que lhe deu, a pica, digamos assim, que lhe deu em escrever, deve ter um que talvez diga assim, este para mim é a minha obra-prima. Eu gostei muito de escrever este último livro, Os Clássicos da Literatura à Moda do Porto. Foi um livro que me deu muito prazer escrever. Agora, tenho perfeita noção de que o Dicionário de Calão do Porto é uma obra que vai ficar para sempre associada a mim. Ou melhor, eu é que vou ficar associado ao Dicionário de Calão do Porto. Saiu em agosto. É o único que há, não é? Desse género, João, ou houve mais alguém? Não, eu próprio já publiquei mais dicionários do género sobre o Porto, sim. E houve um autor que também publicou, logo a seguir a mim, também um trabalho do género sobre o Porto.
Agora, é um livro que vai agora para a 13ª edição, não é? Portanto, com 2 anos. É um livro que, por exemplo, a revista Time Out referenciou como como um dos 5 melhores livros de sempre sobre a cidade. Isso é um orgulho para si, João. Claro, é evidente. É um orgulho claro para que si. sim, claro que sim. Portanto, eu tenho noção de que eu nunca poderei libertar-me de ser o autor do Dicionário de Calão do Porto. Se bem que antes do Dicionário de Calão do Porto eu publiquei outras obras do género sobre o Porto, que também muito prazer e também tiveram bastante sucesso, não é? Tiveram bastante sucesso. No Dicionário de Calão do Porto, qual é aquele termo que acha que as pessoas vibram mais a lê-lo? Epá, este termo aqui, meu Deus. Eu não sei, Celeste, não sei, a sério que não sei. Eu sei, eu fico feliz, obviamente, não é? E vaidoso, mas sobretudo feliz quando me dizem, por exemplo, que passaram... Olha, mas nós temos aqui alguém em linha, vamos ver quem quer falar connosco. Estou sim, boa noite. Boa noite, Celeste. Eugénia Ponte. É verdade. Como vai, Geninha? Tudo bem, Celeste, estou bem. A Celeste também? Também, obrigada. Um beijinho muito grande aí para o João Carlos Brito, para a Celeste, obviamente, para o João Carlos Brito, a Ana, que está também aí no estúdio. E o programa hoje é só até às 10 horas. É. Oh, que chatice. Não podia Então. ser um bocadinho mais. Porquê, Geninha? Porque eu estou a adorar. Está a adorar, pois também eu. A Geninha também pode falar um pouco sobre o João Carlos Brito, não é? Porque a Eugénia Ponte é uma das pessoas que conhece muito bem João Carlos Brito e a sua obra. Sim, sem dúvida. Eu penso que tirando a novela e os 7 enterros do João... a propósito, a novela foi editada em 2002. 2002, que editou a novela. Foi a ajuda do público, obrigado. Beijinhos, Eugénia. E os 7 enterros do João também não li, mas o resto tenho lido tudo, obviamente. E da coleção dos Heróis à Moda só me faltam dos Açores, só dos Açores é que eu não tenho. João Carlos Brito, 2 facetas, como homem e como escritor e simultaneamente como editor. Englobo as 2 últimas no mesmo. Como homem, é um homem do Porto que eu aprendi a conhecer e a adorar e a gostar imenso. Gosto desde 2009, salvo erro, que trabalho com O Lugar da Palavra, que edito, aliás, foi o meu segundo livro, foi logo, só o primeiro é que não foi pelo Lugar da Palavra. E sempre nos temos dado bem, precisamente com a frontalidade e com o espírito de grupo, de colaboração, que o João Carlos há bocado falava. Que todos os editores deviam ser assim. Deviam ajudar os autores a dar ideias, não se limitarem a receber aquilo que lhes é enviado e editar, não é? Ainda ontem conversava aqui no Facebook com um amigo meu sobre isso e pronto, invariavelmente não estou a fazer nada à graxa nem nada parecido, mas falo no Lugar da Palavra porque ele se queixava das editoras e da maneira como funcionavam e pronto, aquelas queixas que são já normais. Porque realmente, de facto, tem sido sempre também a amizade tem vindo sempre a crescer, a admiração e a simultâneo também. O João Carlos é um amigo, além de meu editor, eu tenho muito orgulho e muito, não queria dizer vaidade, mas talvez um bocadinho também, de considerar que ele é meu amigo, meu e da minha família. E, de facto, tanto ele como a Ana são pessoas que eu guardo no meu coração e guardarei para sempre. Façam eles o que fizerem no futuro, não sabemos o futuro, não é? Precisamente. Pode haver qualquer coisa, mas espero que não, que nunca haja, porque realmente são umas pessoas excepcionais e o João é uma pessoa, além de ser um convidado de peso, como a Celeste disse no início, porque é um manancial de informação. Eu às vezes até nas conversas mais banais com amigos, com o meu marido, lá vem uma expressão, olha, o João Carlos disse que era assim, não sei o quê, e a origem que eu fixo estas coisas, porque realmente também é uma coisa que eu me interesso muito. Aliás, também daquela coleção Heróis à Moda
Eu fui a coordenadora dos Heróis à Moda de Lisboa. E não gostei muito de uma coisa. Da bica. Porque é que os alfacinhas não têm tomate. Não são saladinhas. Não pode ser. Só comem alface, Geninha. Não são saladinhas, porque não são tenho. saladinhas. Ele sabe que a origem não é essa, mas pronto. Foi uma brincadeira. E nós até nestas brincadeiras, até nas brincadeiras do futebol, que agora ele já não está assim tanto, mas já está outra vez a ficar assim muito, mandar umas boquinhas, isso assim. Porque será? Porque será, não é? Se calhar aqui o benfiquista que eu tenho cá em casa merece. Eu próprio começo a ver os jogos do Benfica e começo a refilar e a dizer, e mudo de canal e não sei o quê, e faz para aquilo. Mas que estas picardias entre o João Carlos e o Fernando, por causa do futebol, eram hilariantes. Claro que o João Carlos Brito tem que ser do Porto, não é? Uma das vezes que eu fui ao Porto, penso que foi quando, numa apresentação dos Heróis à Moda de Lisboa, no Porto, ele deu uma grande volta e não sei o quê, só para a gente passar ao pé do estádio do Dragão. Não foi muito grande. Não sei se foi grande ou não. Não foi muito grande. Nós íamos atrás e ele parou. Eu disse, mas isto não é aqui, isto é no centro do Porto. O que é que não está a parar aqui? E ele a parar e a apontar para o estádio e tudo. E ele assim, tu não vês, está ali o estádio do Dragão. Foi nessa vez que eu saí e fiz lá, pus-me lá a adorar o templo, não foi? Acho que sim. Pronto, são anos que vão ficando na memória da gente e no nosso coração. É verdade. Aliás, Geninha, eu acho que é impossível não se gostar do João Carlos Brito e da Ana Bessa. Sim, eu também acho que é impossível. Porque eu tive o prazer já de os receber em minha casa e ficaram deliciados com o João Carlos Brito e com a Ana Bessa. Quem não fica. É verdade. De facto, pronto, são pessoas que ao mesmo tempo são super acessíveis. Penso que quem conhece o João Carlos, assim, de repente tem uma ideia dele, mas logo a seguir vê que ele não é assim. Tem aquela ideia de, eu sou professor e não sei o quê, meio sabichão e tal. Não, ele sabe tanto e depois ainda é humilde por cima, não é? É verdade. E aliás, nós basta vermos quando são apresentadas obras da editora, tanto do Mimos como do Lugar e Palavras, o João Carlos Brito não gosta muito de protagonismo, gosta mais de estar ali. Eu recordo-me até que ele nem gosta de ficar na mesa. Pois, aconteceu isto agora neste Natal. Verdade. Também. Não quis ficar, já estavam lá 4 pessoas e eu gosto tanto de ter ali ao meu lado, mas desta vez não quis e eu respeito, pronto. Mas eu acho que hoje... Era muito peso, Eugénia, era muito peso. Pois é, uma pessoa de peso, não é? Era muito peso. O estrado ainda ia ao chão ou coisa parecida e nós tínhamos de pagar a indenização ao museu. Pois é, eu compreendo. Mas eu também estava uma pessoa de peso ali à ponta, que era eu. Peso, mas isto é literal. Não, realmente o João Carlos é assim. E mesmo, por exemplo, comparando, já que fala nisso, nós às vezes vemos, e não me levem mal quem está a ouvir, livros que, coitadinhos, quem sou eu para julgar, mas não são grande coisa, e depois fazem um grande lançamento, o autor é sei lá, o supra-sumo, e é muito bom, e não sei quê, e não sei quantos mais, coisas muito exageradas, não é? Que depois até acaba por ser ridículo. É verdade, Janinha, é verdade. Olha, quando foi do dicionário do Calão do Porto, eu e a Maria, e o Fernando e o Zé, fomos ao Porto, mas entretanto, como é hábito, perdemos um bocado ali assim a noção do tempo, nós também já somos um bocado despistados. Quando chegámos lá, já o lançamento tinha acabado. Já estava, lembra-se, João, já estava nos autógrafos. Sim, mas também, claro, mas vocês, é muito natural as pessoas perderem-se no Porto, são tantos encantos. Agora, quando foi do Mimos de Maio também, mas isso foi o encantos estávamos a almoçar, ali a ver o Douro e não sei o quê, já estamos em cima da hora e não sei o quê. Mas é natural, aliás, eu adoro o Porto. Eu adoro Alenquer também. Eu também gosto muito de Alenquer. Pronto, depois de Alenquer e de Lisboa, eu também ponho Lisboa no meio. O Porto está interessante. Vamos deixar as coisas como estão, que estamos a entender-nos bem. Não vou para o inferno, pois não? Já está quase. Já está perto, Janinha. Está quase. De Alenquer a Lisboa não é muito, não é? Pois. Mas digo, são uns 30 km, ponha-se a pau.
são à volta de 30. Mas, por exemplo, o meu marido é alfacinha de gema. Se calhar também tinha o quintalzinho das alfaces, lá perto da casa. Ele morava mesmo no centro de Lisboa e foi criado mesmo ali no Martim Muniz, ali, né? E Moraria e tudo isso. Às vezes vamos a Lisboa fazer qualquer coisa e eu quero ir ver isto ou aquilo. Eu disse, porquê é que não vamos ali então? Não, vamos embora. Quero é vir para Alenquer, quero ser vir embora. Eu disse, poça, tu nem parece que és lisboeta, tu não gostas da tua terra. Eu gosto, mas isto já muita confusão para mim, vamos lá para o nosso sossego. Sim, mas o Fernando é lisboeta, não é? Agora nós estamos a falar que a realidade é que a maior parte dos muitos milhões que vivem em Lisboa não são lisboetas, não é? Portanto, é muito natural que, sendo natural, tendo nascido numa cidade, numa terra, numa vila, se tenha orgulho dela, portanto, e se gosta dela. Claro. Não acontece, obviamente. Lisboa é uma grande metrópole. Sim, há lá uma migração muito grande de várias regiões aqui do nosso país. Regiões e outros países, sim. Claro. Exato, e isso até é notório também na língua. Não se pode gostar tanto, não se pode ter aquele sentimento telúrico de pertença, obviamente, com todo o respeito. É verdade. Mas pronto, é assim. Muito bem. Pronto, olha, Celeste, mexe aí os cordelinhos para ser mais um bocadinho. Não se esqueça que o João Carlos Brito tem que ir para o Porto e eu tenho que ir para Castro Daire. E o tempo está muito frio. Sim, e amanhã tem que ir. E o João Carlos tem aulas, não é? E amanhã tem que ir a Alenquer, tem que trabalhar de manhã e depois da parte da tarde tem que ir a Alenquer. Está a ver? Vai ter aí o João Carlos Brito. Sempre vem cá. Sim, claro. O João qualquer dia muda-se aqui para Alenquer. Também é uma linda terra. Sim, senhor. E as pessoas são afáveis. É verdade. Mas é verdade. Onde respira paz. Também é de uns lugares que eu gosto muito. Exatamente. Eu moro pertinho de Alenquer, pertence ao conceito também, é mesmo pegado a Alenquer. E eu gosto muito do local onde moro, mas a aldeia onde eu nasci, onde fui criada e onde vivo. E quando vou a Alenquer, sinto uma paz e costumo dizer, eu gosto muito de morar onde moro, mas se tivesse de morar noutro sítio, era Alenquer. Era Alenquer. É. Muito bem. Pronto. Janinha, um beijinho muito grande para si, para o Fernando e para vocês todos. Beijinhos e até amanhã. Até amanhã. Boa viagem de regresso e boa viagem amanhã, João. João e Ana. Beijinhos da Ana. Beijinhos também. Beijinhos, Janinha. Muito obrigada pelo telefonema. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Eugénia Ponte também é uma pessoa de quem é muito fácil gostar-se, não é, João? Claro. É muito fácil gostar-se. Além desse lado humano, portanto, também há todo um trabalho percurso, em conjunto, não é? Exatamente, de trabalho, de parcerias com sucesso, não é? E que têm dado frutos, claro que sim, não só do Lugares e Palavras de Natal, como agora também da coleção dos mimos, o Heróis, na parte quando se fez a coleção dos Heróis, a Eugénia foi figura de destaque no Heróis à Moda de Lisboa. Depois, entretanto, tive outra parceria também com ela, que foi um livro muito interessante, foi o Lugares e Palavras de Lisboa, em que fizemos uma compilação dos pregões de Lisboa, muito interessante também. Portanto, há todo um percurso, claro. Essa dos pregões de Lisboa, eu tenho a impressão que eu vi até alguns vídeos, ou da televisão. Sim, mas repare, quer dizer, foi um livro que acabou por ter, em termos mediáticos, foi um livro que teve penso que para aí 12, 15 minutos no telejornal da TVI, de domingo, de nobre. Estivemos também para aí meia hora num programa de grande audiência da TVI, da Fátima Lopes. Tivemos também uma grande reportagem na Antena 1 e outros. E depois, o que eu noto, não é, que o que a mim me deixa bastante justo, é um trabalho de mérito e também inovador, não havia nada do género, e acaba por não ter, digamos, resposta por parte do público. Mas porquê, João? O que é que acha? Simples, o público não quer ler, não quer cultivar-se? Não, agora, aquilo era um trabalho que apelava também ao coração, à alma, à essência dos alfacinhas. E não há alfacinhas. Já não há. Já não há alfacinhas. Não há. Os habitantes de Lisboa, quer queiramos, quer não têm nem de perto nem de longe o bairrismo, o amor, o sentimento de pertença com a sua terra, que têm os de Viseu, os de São Pedro do Sul, os do Porto. É um sentimento diferente. João, nós temos já pouco tempo. Eu gostaria que o João me respondesse a uma pergunta que eu já tenho na mente desde o início do programa.
O que é que o João ainda não fez que gostaria muito de fazer e que diz todos os dias eu vou conseguir fazer? Em termos profissionais? Não. Em termos literários. Sim, em termos literários. Eu tenho projetos, não é? Neste momento estou a trabalhar num outro projeto. O meu compromisso é anualmente apresentar um novo trabalho e tenho conseguido fazer isso desde 2010. Portanto, tenho um projeto que vou apresentar para o ano. E tenho um projeto que gostaria de apresentar um grande dicionário dos falares marginais, portanto um dicionário de referência de todas as entradas, portanto palavras e expressões que pertencem aos registros chamados pobres da língua portuguesa, portanto ao calão, à gíria, idiomatismos, regionalismos, localismos, portanto é um trabalho que eu acho que vou conseguir fazer, não é? Não sei quando, já ando a dizer isto há uns anos, mas também o caminho faz-se caminhando, como dizia o Agostinho da Silva, e eu espero viver mais alguns anos e ter alento e ter entusiasmo para concluir esse projeto. Será um projeto de uma vida, não é? Será um grande dicionário dos falares marginais, já estive mais longe, mas esse de facto é o meu grande projeto, enquanto estudioso, enquanto linguista, enquanto pessoa que de facto preza um dos patrimónios imateriais mais ricos que nós temos, não é? O Fernando Pessoa definia a Portugalidade, não é? A minha pátria é a língua portuguesa. A língua portuguesa, é do que mais importante nós temos. Precisamente. E não podemos esquecer também, João, que falta fazer os heróis à moda de Viseu. Aviso das Beiras, não é? As Beiras das Beiras. As Beiras são vários países, não é? Portanto, a Beira compreende um território geográfico que vai de Aveiro, não é? Para aí até perto de Leiria. A Leiria já é Extremadura, não é? Mas e depois temos o interior, a Beira Baixa, a Beira Alta. Ainda há bocado falamos no João Carlos Val. Eu peço desculpa, mas volto a citar. Ele teve a gentileza de me oferecer um livro muito interessante, um apontamento monográfico sobre molelos. E nesse apontamento monográfico, uma obra interessante, não é? Há algumas páginas, 4 ou 5 páginas, sobre um dialeto local próprio, muito interessante. Estamos a falar de um grupo pequeno de falantes, não é? Que é a terra do Barro Negro, não é? Em que durante muito tempo as pessoas, como forma de se protegerem, reinventaram um dialeto próprio, uma linguagem própria. Portanto, estamos aqui a falar não estamos a falar de uma língua, não é? Mas estamos a falar de muitas variantes dialetais, muitas formas de falar, muito específicas e muito ricas, que existem felizmente em muitos pontos do país. Muito bem. Não é só o português e o mirandês. Portanto, há muitos registros, muitos códigos que não chegam, obviamente, para fazer uma língua, não é? Mas estamos a falar de dialetos. Os heróis, relembre, João, tem os heróis à moda do Minho? É melhor começar em termos geográficos. Portanto, é Minho, Trás-os-Montes, Porto, Lisboa, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira. São 8. Faltam o Ribatejo e as Beiras. E vai chegar lá. Não é que seja uma preocupação não é muito a sua grande. Prioridade, Não é. Se surgir, portanto, surgirá. Mas não é, de facto, neste momento, não é a minha grande preocupação. Os Heróis foi um projeto muito interessante, foi um projeto que, em termos locais, teve muito impacto, não é? No Algarve, no Alentejo, em Trás-os-Montes, no Minho. É mesmo impactante, é um projeto, mesmo em termos de vendas locais, são livros que, por exemplo, no Minho, em Braga, em Guimarães... No fundo servem para estudo da própria localidade, não é? Sim, claro que sim. Sim, pode ser que ainda se complete a coleção. Eu gostava, realmente é pelo Ribatejo e pelas Beiras. As Beiras nunca será um trabalho muito completo, obviamente, será sempre aligerar, tal como é Trás-os-Montes, mas era um trabalho que eu gostava de cumprir, claro que sim. João, imagina que muitos ouvintes nos estão a ouvir, desde os Estados Unidos, passando pelo Canadá, Suíça, França, Alemanha, porque eu sei as pessoas que estão ali na minha página,
Imagine que algum desses ouvintes querem adquirir livros do João. Como é que essas pessoas poderão fazer? Os livros mais recentes, portanto, o Dicionário de Calão do Porto, os Clássicos de Literatura Amada do Porto, Dicionário de Português e Inglês, os que têm cerca de até 3, 4 anos, é possível encontrá-los em qualquer livraria, Bertrand, Fnac, UOC, portanto podem encomendar online, mesmo no estrangeiro. Eu vendo imenso para países, aliás não faço ideia, mas sei que vendo muito para o estrangeiro, vendem muitos livros meus, portugueses que estão nas comunidades. Depois os outros, por exemplo, os do Minho, os Trás-os-Montes, é possível que já não se encontre muito, portanto, fazendo o pedido, se calhar à UOC, à Porta Editora, ou à própria editora, não é? Ao Lugar da Palavra. Lugar de Palavra. Isso, alguns estão esgotados, outros estão em final de stock, não é? Portanto, já não é fácil encontrar muitos deles. Muito bem. João, nós estamos na reta final. O que é que quer dizer mais aos ouvintes, falar sobre os seus livros? Dou-lhe a liberdade total. Muito obrigado, Celeste. Aproveito então para lhe agradecer a possibilidade de termos esta conversa. Foi mais monólogo do que diálogo, mas agradeço-lhe a possibilidade, a oportunidade de vir aqui a São Pedro do Sul, que é também uma terra muito interessante, que eu não descobri há muito tempo, mas descobri que já devia ter descoberto há muito tempo, porque é muito, muito agradável. E pronto, em relação aos nossos ouvintes, uma mensagem, obviamente, para além de desejar... Para as pessoas que escrevem, João, e que o estão a ouvir, por exemplo, a Ana Fernandes está a ouvir-nos em França, em Paris. Nadia Radates. Sim. Para as pessoas que escrevem, não gostaria de deixar uma palavra para irem até à sua editora antes de porem os livros noutras? Também serem ouvidos pelo Lugar de Palavras? As pessoas saberão os destinos que traçam, não é? Portanto, eu acho que o nosso caminho, mais uma vez digo, faz-se caminhando, e as pessoas... Portanto, é uma possibilidade, é mais uma possibilidade. Nós não publicamos muitos títulos, não publicamos, de facto, nós publicamos por ano 12, 15 títulos no máximo. Portanto, até mesmo para dar... Para podermos acompanhar mais os nossos autores, não é? Nós não somos uma fábrica, portanto, nós somos 3, 4 pessoas a trabalhar neste projeto, não é? Nenhuma delas a tempo inteiro, portanto, somos professores, somos profissionais de design. Agora, o que fazemos-lo com todo o profissionalismo e procuramos fazê-lo o melhor que sabemos e que podemos. E eu não acredito muito, sinceramente, não acredito que uma chancela que publique 200 títulos por ano possa dar acompanhamento, por muitos colaboradores que tenha, possa dar esse acompanhamento aos autores, não é? Não se trata de amizade, quer dizer, isto é trabalho, não é? Nós no trabalho não temos que andar aos beijinhos, agora tem que haver um bom relacionamento, e é isso que nós procuramos fazer, é publicar menos títulos, não é? Mas tentar rentabilizar esses títulos e tentar, porque o facto de rentabilizar, o retorno, é bom em todos os aspectos. É bom porque em termos de retorno, de feedback, há mais pessoas a ler. Economicamente o projeto é sustentável, o que é ótimo também. Tentamos que os autores vão às escolas, vendemos muitos livros, vendemos milhares de livros nas escolas, não é? Isso é bom para todos. Acho que um autor que consiga vender num ano, não é? De facto, 2.000, não é? 3.000 exemplares, acho que se sente autor, acho que tem toda a credibilidade para dizer, eu sou escritor, não é? Um autor que vá a 50 escolas, que vá por ano, que tenha, mais do que isso, que seja desejado, acaba por ter esse sentimento. Claro que depois a seguir vêm outras coisas, não é? São coisas positivas, que não conseguimos fazer isto com toda a gente, obviamente, mas conseguimos fazer isto com autores nossos. Muito bem. João, há uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, até para eu também tirar uma certa dúvida que tenho. O porquê de algumas editoras se recusarem, porque é mesmo recusar, a trabalharem com edição de livros? Eu não percebi a pergunta, desculpa. Há editoras, não com vamos... edição de livros, como assim? Não vamos nomear nomes, não é? Sim. Mas há editoras, há chancelas, que editam o livro de um autor, mas depois de 1.000 livros vendidos, por exemplo, não põem em segunda edição, nem terceira, nem quarta. Não há edições. Há simplesmente impressão de livros.
O porquê? O que é que o João acha que... Porquê é que certas editoras agora não fazem isso? Não põem lá o selo de segunda edição, nem terceira edição, nem quarta edição. Eu não entendo e isso, outras há, e outras há, João, e outras há, por exemplo, que um autor vende 20 livros ou 30 e já lá tem a segunda edição. Vende depois mais 10, já lá tem a terceira edição. Não acha que isto para os autores não é bom? Deixa frustrados aqueles autores que conseguem vender, por exemplo, 2.000 livros de um. Imagino que eu publicava um livro, não é? E conseguia vender 2.000 livros. E nunca iria ver nesse livro segunda edição, nem terceira, nem quarta. Mas vejo, por exemplo, noutros autores que editam e fazem edições de 20 ou 30 e aparecem logo de segundas edições, terceiras edições, quartas edições. Não acha que deveria haver algo entre as edições, sei lá, que nivelasse, que fosse igual para todas? Um controlo. Só se pode pôr segunda edição depois de X livros vendidos, seja qual seja a editora. O João, como editor, tira-me essa dúvida, porque isso é uma coisa que me martela muito na minha cabeça. Mas eu não sei, não lhe sei responder, porque... Vamos ver, quer dizer, uma primeira edição, faz uma edição de um livro. Hoje em dia, com o print on demand, não é? Com a impressão direta, pode fazer uma primeira edição de 10 livros, não é? A pessoa tem esse direito. Assim, e depois pede mais, já tem lá a segunda edição. E outras que vendem, por exemplo, aos 1000. Nunca aparece a segunda edição, nem a terceira. Vende 100 livros e está na 10ª edição. Pois, João, mas é isto que está a acontecer com algumas. Mas as pessoas só se enganam elas próprias. Nós não ganhamos nada em enganar os outros. Quanto mais enganarmos a nós mesmos, o que é que nós ganhamos? O que é que alguém ganha com isso? A ilusão de que publica muito, que é um autor, e depois que vendeu 100 livros e vai na 10ª edição. E depois vemos nas redes sociais, mas isso cada um já vou na 10ª edição. Pronto, mas aqui a própria editora também tem as suas culpas. Tem as suas culpas. Não acha, João? Ao permitir isso, claro. Ao permitir isso. Não faz sentido. Como outras editoras têm as suas culpas e eu acho que nisso que estão muito erradas. Não, já não trabalhamos com edições. Bolas, isso é... Melhor é sermos sérios, não é? Melhor é sermos sérios. E quando falamos, por exemplo, de um livro de poesia, não tenho dúvidas nenhumas, que mesmo os chamados grandes autores, não é? Têm edições muito curtas. E quando eu falo de muito curto, estou a falar de 200, 300 exemplares. E estamos a falar, por exemplo, de um Herberto Helder, estamos a falar de um Ramos Rosa. Sim, porque a poesia não é tão lida como as prosas. Portanto, estamos a falar dos mestres, não é? Dos poetas mais conhecidos. A partir daí, não é? Quer dizer, nós não vamos esperar que... Imagina, eu agora quero publicar um livro de poesia, ninguém me conhece, não é? Como é que eu... vai aparecer, imagino, daqui a um mês eu publico 10, mais 10, mais 10, mais, até posso fazer outra coisa. Eu posso publicar um livro e pôr logo lá a chancela de 5ª edição. Lá está, isto é um engano a pessoas. Eu acho que devia haver uma certa responsabilidade. Agora estamos a falar das editoras. Devia haver uma certa responsabilidade. As editoras pagam-nos, fazem aquilo que o cliente manda, não é? As editoras alinham também nessa cabala, não é? Portanto, nessa palhaçada, se me permite. Mas cada as palavras e os atos ficam com bem a quem os praticam e com quem os profere. Fica bem a quem os pratica. Quer dizer, se há pessoas que se dão e que gostam de viver nesta falsidade, é com elas. Eu, quando me apercebo disso, saio, não é? É a vida delas. Precisamente. João, terminamos. Foi um prazer, Celeste. Muito obrigado. Eu gostei muito, de facto, foi um monólogo, porque eu, quando trago alguém... Agora foi mais diálogo, os protagonistas são as pessoas que eu convido. Muito obrigado. E é mesmo assim. E tem que ser mesmo assim. O bom árbitro é aquele que nem se dá por ele. Precisamente, é assim que eu gosto de estar. E eu também, olha, também durante muitos anos exerci a profissão de jornalista. Portanto, eu fui jornalista, fiz televisão, fiz rádio e na imprensa escrita. E portanto, também fiz a moderação de muitos debates e pronto, a vários níveis. E os melhores debates que eu moderei foram aqueles em que ninguém deu para mim. Precisamente.
precisamente. Portanto, parabéns, Celeste, obrigado. Não, obrigada eu, João. Foi um prazer tê-lo novamente aqui comigo. Aqui foi a primeira vez, não é? Sei que eu vou ter na Rádio Limite brevemente. Sim, irei tê-lo, é um prazer, sim. Muito obrigado. Irei tê-lo, sim. E não faz mal dizer aqui o nome da rádio da concorrência? Não. Eu tenho liberdade total. Eu na Rádio Limite faço até amanhã na Rádio Lafões, até para a semana na Rádio Limite. Eu sou colaboradora, portanto estou à vontade quando acharem que não estou bem. Não, mas não tenho problemas, puseram-me à vontade sobre isso. Eu quero dizer aos ouvintes do programa O Silêncio das Pedras que durante este mês não haverá Silêncio das Pedras, só para janeiro. Isto porque estamos na época natalícia, eu também tenho os meus afazeres, também tenho a minha família, que também precisam da mamã e da vovó. Mas quero desejar já um santo e feliz Natal a todos vocês que estão desse lado. Um Natal com muita paz, muita saúde e principalmente muito amor nos vossos corações. Fiquem bem e até para o ano, se Deus quiser, 2019. João, mais uma vez, muito obrigada. Ana Bessa, muito obrigada por estares aqui connosco também, por teres acompanhado o teu marido, não é? És o apoio. Agora vais tu a conduzir para o Porto? Não. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por terem estado comigo. Boa noite.